Muito obrigada. Então, agora a gente vai começar, né, a trazer as perguntas que as crianças, as famílias trouxeram para a gente para serem respondidas, né? Então, eu só queria fazer um lembrete, pessoal, né, para a gente deixar os microfones desligados, tá bom? E se alguém quiser pedir a palavra, pode tanto levantar a mãozinha aí pelo Meet, né, que tem aquele botãozinho de levantar a mão, como pode escrever no chat, tá bom? Pode escrever a palavra. Escreve lá, palavra, que a gente anota aqui quem quer falar, e aí a gente vai dando a palavra para vocês, igual a gente faz na nossa escola, tá bom? Então, eu vou passar Pode para a escrever as Carol. perguntas também no chat. Se alguém tiver alguma pergunta e já quiser escrever, ficou alguma dúvida, pode escrever lá também. Isso, então agora a Carol vai trazer algumas das perguntinhas que foram feitas por vocês, tá bom? Beleza. A gente fez, então, um formulário recolhendo várias perguntas das pessoas, né, das crianças, das famílias, dos professores. Alguns professores fizeram algumas atividades também para pegar essas perguntas. E aí eu vou chamar o Samuel Lucas para ele fazer a primeira pergunta do dia de hoje. Aí, Samuel, Tô. faça a sua pergunta então para o pessoal. Oi, Samuel. Tá. Como surgiu o coronavírus? Então, a pergunta inicial mesmo, né? Como é que é essa história de coronavírus, né? Não tem como ter certeza absoluta, mas o primeiro caso que surgiu e quando começou mesmo toda essa situação foi lá na China, né? Numa cidade que chama Wuhan. E daí tem algumas possibilidades, né, disso ter acontecido por conta de alguns animais exóticos que lá eles se alimentam deles, né? Então tem algumas possibilidades. O vírus, na verdade, chama SARS-CoV, né? Essa palavra é difícil aí, né? E vem de outros vírus, eles foram acontecendo, assim, né? Não é uma coisa totalmente nova, porque já vinha de histórias de outros vírus que foram se transformando até chegar no SARS-CoV, né? E daí aconteceu isso em dezembro, né? Dezembro de 2019, lá na China. E levou um tempo, foi começando a ter alguns alertas da Organização Mundial da Saúde, dizendo que ele estava se espalhando, que a gente precisava ficar atento, né? E com o tempo, quando foi fevereiro, ficou mais intenso no mundo todo. E em março foi quando aqui no Brasil surgiu de uma forma mais intensa, né? Assim, com as medidas de restrição, de isolamento, foi quando aconteceu tudo isso. Então, foi mais ou menos essa a história que a gente tem até hoje de relato de como foi que aconteceu a partir dos estudos. Deu para entender, Samuel? Tem alguma dúvida? Não, deu para entender. Então, tá bom. Se você tiver qualquer dúvida, fala para mim, tá bom? Tá. E aí, eu acho que essa já respondeu um pouquinho a próxima. Que perguntaram se o coronavírus existe há muito tempo. Então, é isso. Imagina que é um vírus que foi se transformando ao longo do tempo, né? Aí o Isaías mandou a seguinte pergunta. Ele perguntou assim, ó, que no início as pessoas estavam falando que todo mundo ia pegar. É verdade isso? Essa é uma pergunta difícil, viu, Isaías? Eu acho assim que se a gente não tem os cuidados que a gente precisa ter, que eu acho que vocês conhecem, depois eu vou querer saber de vocês. Vocês sabem que cuidados são esses? Pode se espalhar dessa forma mesmo, mas a gente espera que nem todo mundo pegue. A gente espera que a gente possa conter essa pandemia e cuidar, né? Cuidar da gente, cuidar de vocês. Então, é necessário que a gente tenha alguns cuidados. Alguém quer dizer que cuidado que é esse que eu estou falando? O que precisa fazer?
A Laura acho que levantou a mão. Diz aí, Laura, o que você sabe dos cuidados? Lavar as mãos, não tocar no rosto e Olha. não tocar em nada que estiver contaminado e também usar sempre máscara. Usar sempre máscara, olha. E álcool Laura. em gel também. E álcool em gel. E quando não tem álcool em gel, o que dá para fazer, galera? Lavar com sabão. Olha, gente, mas vocês podem vir aqui dar aula, tá demais. E tem uma coisa muito chata que a gente tem que evitar fazer, que é uma coisa muito legal e é chato que a gente não possa fazer. Né? A gente pode ficar abraçando todo mundo. Não pode sair de casa. Ah, poxa, não pode sair de casa. Tem alguém de dedo levantado, quem é? Não consigo ver o nome. É o Enzo. E também, para não pegar o coronavírus, tem que manter distanciamento e também tem que evitar espirros. Então, assim, ó, quem pegou tem que ficar de distanciamento, mas a gente que não pegou também precisa ter distanciamento, né? Dá para sair abraçando todo mundo? Não. Porque quando der para abraçar todo mundo, eu vou amassar uma galera, sabia? Mas por hora a gente não consegue fazer isso, né? Porque é para a gente se proteger e proteger quem a gente ama, sabe? Ai, quando tudo isso acabar também, eu vou abraçar um mundo de gente, mas só quando acabar, por enquanto, sem abraço. Falaram aí sobre a máscara, né? Que é importante para a gente se prevenir. E aí a Yasmin, ela fez uma pergunta justamente sobre a máscara. A Yasmin tá aí para fazer essa pergunta dessa máscara? Sim. Faz a pergunta aí. Eu também queria fazer outra pergunta que eu coloquei aí no chat. Pode fazer as duas, então. Por que precisa usar máscara? Boa pergunta, Yasmin. Por que vocês acham que precisa usar máscara? Alguém tem ideia do porquê? Para não se prevenir o vírus. E como é que a máscara protege a gente do coronavírus? Ninguém? Então vamos lá. Olha só. Se eu estou usando aqui a minha máscara e eu estou falando, quando eu falo, sai um monte de gotícula de saliva, não sai? Se eu falar sem a máscara, por exemplo, eu estou falando aqui de frente para o computador. Se eu falar sem a máscara, para onde que vai essa saliva? Para o computador. Isso, para o computador. Perfeito. Se tivesse uma pessoa aqui na minha frente, ia para quem? Para essa pessoa. Para a pessoa. Agora, se eu estou de máscara, onde que fica essa minha saliva? Na máscara. Na máscara! Então, olha só como que protege. Desse jeitinho. Por quê? Se eu tiver com algum vírus e às vezes eu nem sei que estou, e converso com vocês pertinho, e falo e tal, o que vai acontecer? Vai chegar em vocês. E é desse jeito que o vírus, que a gente mais pega o vírus, é por conta dessas gotículas. Que quando a gente fala, sai numa quantidade, se a gente tossir, vai lá longe, e se a gente espirrar também. Então, quando eu uso máscara, eu me protejo e eu protejo meu amigo. Se todo mundo usa máscara, a gente se protege mais. Agora, o que acontece também? Quando eu vou colocar e tirar a máscara, por onde que eu tenho que fazer isso? É por aqui? Pode pôr a mão aqui na máscara? Não. Ó, por aqui, né? Tiro e coloco por aqui. Porque se eu ficar pondo a mão na minha máscara, depois eu coço o olho e tal,
eu acabo me contaminando também. Então, a máscara, a gente tira e coloca dessa parte aqui. E a gente evita de pôr a mão na máscara enquanto a gente está, né, usando ela. É difícil pra caramba, né, gente? Não é difícil? Usar o dia inteiro uma máscara e não pôr a mão, arrumar e não ajeitar. Quem que sofre aí? Tá falando e aí o nariz começa a aparecer. Acontece por aí? Isso daí? Acontece demais, né? Às vezes tem que dar uma esticadinha aqui, ó, para isso não acontecer. Então, a máscara, ela serve para nos proteger dessas gotículas. Deu para entender? Para quem perguntou, Yasmin? Sim. Eu também. É como se fosse um escudo, né? Alguém falou alguma coisa que eu não ouvi. Eu tenho mais outra pergunta. Diga. Se uma pessoa pegar o coronavírus e aí se curar, pode pegar de novo? Pode acontecer, Yasmin. Ainda é raro, quer dizer que não são muitos casos que a gente tem visto disso, mas pode acontecer sim. Tá? Já tem estudos mostrando gente que pegou uma vez e pegou novamente. Não dá, já vou responder uma outra pergunta que falaram. Não dá para saber se essa segunda vez vai ser mais intensa, mais forte ou mais fraca. Tá? Já teve de todas as formas. Gente que pegou e foi mais fraquinho e gente que pegou e foi mais forte, tá? E aí eu vi aqui uma pergunta que eu achei bem importante, de alguém que teve a mãe que fez uma cirurgia cardíaca. Quem que é? Eu. Você, me diga, Rafael. Minha mãe fez uma cirurgia cardíaca. Fez 1 ano em outubro. Ela é do grupo de risco? Sim, provavelmente ela é alguém do grupo de risco. Porque todas as pessoas que têm alguma doença do coração, né, e outras doenças, às vezes diabetes, hipertensão, ou pessoas que tiveram câncer já, ou estão em tratamento para câncer, todas essas pessoas a gente coloca como grupo de risco, tá bom? Então, sim, ela faz parte desse grupo e aí vocês precisam se cuidar bastante, tá bom, Rafael? Tá. Obrigada. De nada. O Enzo e a Laura estão com as mãozinhas levantadas. Eles querem falar? Então, o Enzo pode falar agora e depois a Laura, pode ser? Eu quero saber se vocês sabem quando vai liberar a vacina do coronavírus. É só o que a gente quer. Essa é a pergunta de $1 milhão. Você já ouviu isso? Enzo, a gente, pelo Ministério da Saúde, né, daqui do Brasil, eles têm falado de uma possibilidade de começar a vacinar no final de janeiro, fevereiro. Mas a gente tem alguns problemas aí que a gente não sabe se isso vai rolar desse jeito não, sabe, Enzo? E quando começarem as vacinas, elas vão começar do que a gente chama de grupo de risco. E as primeiras pessoas a serem vacinadas, pelo que a gente está vendo no calendário, somos nós, profissionais de saúde. E vocês entendem por quê? Que a gente vai ser vacinado primeiro? Dá para entender? Porque a gente é quem atende as pessoas que têm Covid, né? Então, o nosso risco fica muito alto. E daí, também, as pessoas mais velhas, as idosas, que são as pessoas que mais sofrem com a questão do Covid, né? Então, o primeiro grupo de risco vai ter a ver com essas pessoas. Em seguida, vem os professores, né? E daí a gente não sabe, não tem a menor ideia de quando é que essa vacinação vai abranger todo mundo, que vai vacinar todo mundo. E por isso que mesmo que a gente comece a vacina, a gente ainda vai precisar usar máscara, lavar as mãos, usar álcool em gel, né? Manter um distanciamento, porque a vacina ela só funciona para todo mundo quando todo mundo é vacinado, entende?
Então, eu queria contar isso para vocês, que apesar da gente ter uma possibilidade de começar a vacinação, não quer dizer, e acho que até teve pergunta disso, que daqui 1 mês a gente vai estar, ó, vida normal, abraçando geral. Infelizmente, vai demorar um pouco. A gente ainda vai ter que conviver com essa nova forma de estar junto, né? Mas a tendência é que vai melhorando e que a gente vai conseguir retomar algumas coisas. Entender, Enzo? E minha avó já pegou coronavírus. Ela tá bem? E como foi? Como foi, Enzo? Ela teve que ficar em casa por uns dias, ela teve que ficar de quarentena, mas já melhorou. Que bom, a gente fica muito contente, né? Que já passou por isso e ficou tudo bem. Que bom, Enzo. Então agora é a vez da Laura fazer a pergunta dela. Vamos lá, Laura. Eu vou fazer 2 perguntas, tá bom? Tá bom. Se a gente espirrar na própria máscara, a gente vai pegar o próprio vírus? Se a gente tiver com o vírus e espirrar na própria máscara, se a gente pega outra vez, é isso? Tá travando aqui, gente. Minha mãe, ela é do grupo de risco e ela vai vacinar primeiro? Laura, deixa eu entender a sua primeira pergunta. Veja se é isso. Você quer saber se a pessoa que está com Covid usa máscara, se ela espirrar, ela pega de novo o vírus, é isso? É isso. Então, olha só. O vírus já está nela, sabe? Então, não tem como, assim. Ela vai continuar com o vírus que está nela. Não tem problema se ela tiver com Covid e espirrar na própria máscara. Se ficar melecada, é bom trocar a máscara, porque ninguém merece ficar com máscara melecada, não é mesmo? Mas, tirando isso, tá tudo bem. E sua mãe, sendo do grupo de risco, provavelmente a vacina, ela vai ser vacinada antes. Sim, tá bom? Tá. E aí a Vitória também pediu para falar, agora fazer uma pergunta. A Vitória tá aí? Sim. Pode fazer sua pergunta, Vitória. O meu pai, ele tem problema no fígado. Ele pode pegar Covid? Pode, Vitória. Todo mundo pode pegar Covid, né? Então, por isso que a gente precisa se cuidar. Quando a gente cuida da gente, a gente cuida de quem a gente ama também, tá? Então, pode pegar e aí a gente tomar esse cuidado para isso não acontecer. Às vezes acontece mesmo com todos os cuidados. E aí a gente vai, né? Aqui da saúde, a gente vai cuidar de vocês. Mas... Ô, tia... Mas ele é do grupo de risco? Ele tem um problema no fígado, você falou? Sim. Olha, depende de qual problema, sabe? Mas é possível que seja, mas eu não tenho certeza, porque vai depender de que problema do fígado que ele tem, como que é esse problema, se tá tranquilo, se ele tá medicado, se ele não tá bom? Vai depender. Se o seu pai não é acompanhado por uma equipe de saúde, pede para ele ir na unidade dele e procurar um atendimento para ele ser acompanhado e cuidar da saúde dele, tá bom? Tá bom. Eu estou vendo o Anselmo aqui falar um monte no grupo. Quero saber quem é o Anselmo, que está triste, está com raiva, que quer jogar Minecraft, que está aqui se questionando 1000 coisas. Cadê você, Anselmo? Já quero saber onde você está. Inclusive, o Anselmo fez uma pergunta muito importante, viu, Dayana? Cadê ele? Anselmo, você fez uma pergunta lá em cima no chat.
Abre o microfone. Acho que ele não está abrindo o microfone, mas ele fez uma pergunta, se eu não me engano, é sobre a mãe dele que é diabética. Ela né? é pré-diabética, né? Ele está perguntando se ela está no grupo de risco. Isso. Tá. Pré-diabética é um pouquinho diferente. Você quer responder, Nancy? Acho que você tem mais condições. Fale você. Espera aí que a gente vai trocar de lugar aqui. Em primeiro lugar, bom dia, pessoal. Fico muito feliz de participar. Assim, eu queria explicar um pouquinho da nossa dinâmica. Está todo mundo sem máscara porque está todo mundo em casa, né? Mas nós estamos trabalhando, então por isso que a gente está tentando. Vocês não viram a Carla muito porque a Carla está aqui do outro lado e o espaço é pequeno. A pergunta do Anselmo foi ótima. Realmente, o que precisa ser definido? Se a pessoa tem diabetes ou não. Porque para ser grupo de risco, a pessoa tem que ser diagnosticada com diabetes, né? O pré-diabético, ele tem uma vantagem. Se ele mudar a alimentação dele, se ele começar a praticar caminhada, atividade física, nos horários que a gente sabe que não é muito movimentado, respeitando os cuidados, né? Ele pode não desenvolver a diabetes. Então, a gente não deseja que o pré-diabético se torne um grupo de risco, né? Mas é importantíssimo, porque o pré-diabético, o que é? O pré-diabético é uma pessoa que está com a glicose, que é o açúcar do sangue um pouquinho mais elevado. E a gente consegue resolver esse problema com a mudança da alimentação, né? Então, por exemplo, agora na pandemia, tem muita gente que começou a ficar mais tempo em casa e aí começou a comer mais pizza, mais bolo, né? Quem aqui comeu mais durante a pandemia, levanta a mão, só para eu saber. Quem aqui não tá assim, eita, mas nessa pandemia, aí, mas chocolate, teve um dia que eu fui no supermercado, fazer umas compras, quando eu vi o carrinho, o pessoal assim, muito chocolate, né? Que se acabe o mundo que eu quero chocolate. E assim, é importantíssimo a gente colocar a questão da pergunta dele, não é grupo de risco, só que uma outra coisa que vem atrás dessa pergunta, né, é como a gente se alimentou durante esse período e como a gente deve se alimentar durante esse período. Ninguém ainda perguntou, porque a gente está conversando sobre isso, né, mas em relação à nutrição, o que é importante? Eu estou em casa, se eu não consigo sair, teve alguém que falou assim, eu estou ficando só dentro de casa, né? Alguém falou assim. Então, o que é importante? Dentro de casa mesmo, tentar começar a fazer alguma atividade, né? A gente costuma colocar, todo mundo, a maioria tem alguém que tem celular em casa, então a gente costuma colocar alguns exercícios que esse pessoal faz pela internet para se movimentar, né? E aí, a alimentação, se possível, diminuir a quantidade dos pães, dos bolos, das massas e trocar por fruta. Né? Então, uma fruta, uma laranja que você vai, né, se alimentar. Oi? Quem falou? Te ver. Não entendi. Quem está falando? Não tá dando para te ver. Ah, não tá dando para te ver. Aqui. Tá me vendo? É porque faz. Agora sim. A nossa sala está muito escura. Né? Mas está conseguindo me ouvir bem? Sim. Em relação à alimentação, alguém tem alguma dúvida? Já que a gente está conversando sobre diabetes, né? Mas pode ser sobre outra dúvida também. Eu tenho dúvida da diabetes. Sim. Quem? Eu quem? Eu, Williams, eu sou professor na CAP. Te vi. Então, deixa eu abrir aqui, que eu tô de... Olha só, que eu não tô conseguindo ver. Tudo bem? Gente, desculpa aqui, dar uma furadinha na fila, mas é porque a nossa colega falou que é pra gente falar aqui de quem tem diabetes, né? E eu sou diagnosticado com diabetes, né? Desde muito cedo. Né? Desde os meus 17 anos, eu sou diagnosticado com diabetes. Eu tenho uma diabetes chamada diabetes tipo MOD, que é aquela herdada geneticamente, né? Não foi uma diabetes desenvolvida. E aí, eu também estou aqui, né, nesse grupo de risco. Agora, minha pergunta, né, é
eu acho que vai para todos que também tem um pai, ou uma avó, ou uma mãe, ou uma tia que é diabético. Se a diabetes tiver controlada, a chance de pegar o COVID, ela é menor do que o dos outros, ou não corre esse perigo? Por exemplo, tem alguém da família que tem o diabetes. Ah, tá, então tá controlada, ela pode voltar a trabalhar normal, pode levar a vida normal ou não, ou ela tem que ficar ali, como é que fala? Reclusa por ser do grupo de risco. Muito boa a sua pergunta, Williams. É o seguinte, a diabetes, a gente, por mais controlada que esteja, ela vai continuar existindo. Então, o que os estudos nos apontam? Pessoas que têm diabetes descontrolada, possivelmente desenvolvem mais sintomas quando elas são contaminadas pelo COVID. No entanto, pessoas que não estão descompensadas também podem ter sintomas exacerbados. O que a gente orienta? Que as pessoas, estando descompensadas, passem a mudar os hábitos alimentares, né, da forma que a gente falou, tentar buscar os alimentos que são mais saudáveis, uma maior quantidade de salada, de verduras, evitar as massas que sobem, evitar os doces, né, que a gente já sabe desses cuidados, e as pessoas que estão com a diabetes controlada, que elas mantenham essa alimentação, mais em relação aos cuidados do que você falou, de tentar se resguardar um pouco mais, o ideal é que se resguarde sim, mesmo estando controlada, porque a gente sabe que uma vez que a pessoa... Sim, já. Assim que a pessoa adquire o COVID, a gente não sabe dizer como o organismo vai responder. A gente, por exemplo, aqui na unidade, a gente já teve criança de 1 mês que pegou COVID e os pais não pegaram COVID e o bebezinho pegou. Provavelmente alguém foi visitar essa criança e passou. A criança ficou assintomática. Agora a gente já teve criança de 1 mês que os pais pegaram, ela pegou e que teve sintomas, né? Da mesma forma, diabetes. Eu tenho uma pergunta. Sim, já vou. Eu quem? Eu quem que tem uma pergunta? Eu, Samuel. Samuel, espera só um pouquinho, que a gente tem uma ordem aqui de pessoas que pediram para fazer as perguntas, né? Tem o Enzo, a Caroline, o Anselmo, o Emanuele, aí vem você de novo, tá bom, Samuel? Pode ser? Ok? Então, do que a gente estava falando, dos pacientes que eu já atendi com diabetes, que foi a pergunta do Iris. Já tive paciente que estava com a diabetes compensada, porém, teve que ficar internado naquele hospital que tinha no Mané Garrincha, não sei se vocês lembram. Eu tive paciente que estava fazendo tudo certinho, infelizmente contraiu, né, o COVID e teve que ficar internado. Então, cada organismo responde de uma forma diferente. A nossa orientação é que, agora como os casos aumentaram, que a gente possa redobrar os nossos cuidados. Tem muita gente que já está andando na rua sem máscara, puxando a máscara, né? É muito comum, tem gente que não está se cuidando tanto. Quem costuma pegar mais ônibus, a gente observa que as pessoas elas não estão se cuidando, então, dinheiro, às vezes a mãe dá um dinheiro para poder comprar alguma coisa, o ideal é usar o álcool também para higienizar as mãos, ou a água e sabão, como a gente conversou, né? Então, em relação à sua pergunta, foi respondido, William? Mais alguma dúvida? Ok. Próxima pergunta. Não, obrigado. Eu só cortei assim o caminho, o que você falou, assim, se alguém tiver da diabetes, aí eu já aproveitei esse gancho, que era a minha pergunta, para depois não ficar repetitivo, né? A mesma pergunta. Obrigado. Mas o Will estava na sua vez mesmo. Você arrasou. Ai, que maravilha. Eu já achei que eu estava cortando já. Nem cortou a vida. Essa questão, então, é isso, assim, aproveitando que estava na minha vez, era isso, assim, apesar da gente ter um pouco de conhecimento, a gente ainda fica um pouco preocupado, né? Porque, por exemplo, a minha não foi uma que eu adquiri ao longo do tempo, né? Ela, pela pesquisa genética, eu descobri que eu tive porque tem toda uma carga familiar que tem. E a minha é controlada, mas só que a gente fica nesse ledo engano, né? Ah, não, a minha tá controlada, tá tudo bem, eu posso botar minha máscarazinha, sair na rua, fazer uma comprinha ali, voltando, claro, mesmo com todos os cuidados, lavando a mão, higienizando, né? Não tocando no olho, não tocando na boca, nem no nariz.
Mas é isso, né? Assim, agora já é uma luzinha que vai ficar acesa aqui, tá controlado, mas tem que prestar atenção, porque se adquirir, né, se for contaminado, eu não sei como é que meu organismo ele vai reagir, porque ele pode estar totalmente controlado, mas na hora que ela entra aqui dentro do meu corpo, ela pode bagunçar tudo aqui, a diabetes baixar, virar uma bagunça só dentro do organismo, né? Muito obrigado por ter tirado minha dúvida. Imagina, uma coisa importante também, muita gente acha que porque não tem comorbidade, quando pegar, se por acaso pegar o Covid, vai ficar bem. E a gente também sabe que tem pessoas que mesmo não tendo comorbidade, porque como a gente conversou, é um vírus novo, o organismo vai responder de forma diferente. Cada um é um indivíduo, né, único. Então, a nossa orientação que a gente reforça, mesmo que você não tenha comorbidade, se for precisar sair, porque a gente precisa sair, precisa ir no mercado, precisa ir resolver as coisas. Então, quando sair, aqueles cuidados que a gente estava tomando no início, vocês lembram que a gente no início da pandemia estava todo mundo bem cuidadoso? O ideal é que a gente continue com aqueles cuidados, né? Então, é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu não sei se todas as crianças sabem o que significa comorbidade. Será que as crianças sabem? O quê? A Nancy, que estava respondendo agora, ela falou de comorbidade, né? Que a gente tem mais risco e tal, né? E aí eu não sei se todas as crianças conhecem essa palavra. Eu vou pedir para ela explicar o que isso significa. Vai. Alguém sabe? Não sabem? Não estou vendo o chat para saber. A Laura acho que sabe. Sabe, Laura, o que é? Diga. Tem alguém respondendo. Já sabe? Ai, Jesus. Tá bom. O Enzo, acho que o Enzo sabe. Fala aí, Enzo. Não? Comorbidade. Saber o quê? Saber o quê? O que é comorbidade? O que significa essa palavra? O coronavírus? Comorbidade. Comunidade? Difícil essa palavra. Eu vou escrever a palavra no chat para todo mundo ver como é que é essa palavra. Agora eu acho que o pessoal da saúde vai ter que responder, porque eu acho que eu não tô sabendo. Nancy, quer falar ou eu falo? Você tá. Eu já achei a Dayana. A Dayana saiu da sala, gente. Mas você pode falar, Dayana. Foi engraçado, foi até legal você ter dito que a gente está no posto de saúde, então a gente fala muito dessa palavra. E aí as crianças às vezes estão convivendo com alguém que tem e não sabe, né? Mas pode falar, Dayana. Comorbidade, imaginem que a gente chama doenças de morbidade, né? Quando a gente fala de comorbidade, quer dizer como se fosse uma outra doença que já tem ali, né? Então, por exemplo, quando alguém fala assim, eu sou diabético, então isso é uma comorbidade. Meu pai tem um problema no fígado, então ele tem uma comorbidade, né? E aí a gente fala que pessoas com comorbidades têm um risco mais alto, então entra no grupo de risco, tá bom? Deu para entender mais ou menos? Nancy quer complementar? Carla? Eu achei legal que alguém colocou no chat aqui, morbidade. Laura colocou pressão alta. Pressão alta é uma comorbidade, né? Uma pessoa hipertensa, diabetes, certo? Perfeito. Exatamente, é exatamente isso mesmo. Legal. Todo mundo sabendo agora? Então, eu vou passar a palavra aqui. Estão me ajudando nas inscrições de fala.
é a Emanuele, depois a Caroline. Boa tarde. Bom dia, na verdade. Bom dia. Minha mãe, ela tem depressão. E aí, quando chegou esse Covid, ela ficou mais depressiva, né? E aí, agora a gente se mudou para Natal, porque lá em Brasília a gente ficava muito sozinha. Mas aqui a gente tem minha avó, minhas primas e tudo mais. E aí, eu queria saber quais são as recomendações para o cuidado da minha mãe. Ana Carolina, é isso? Seu nome? Emanuele. Emanuele. Nossa, eu vi uma Ana Carolina. Desculpa, gente. Emanuele, uma das coisas que eu fiquei pensando aqui, né, parece que você está bem preocupada com a sua mãe, e ela também deve estar bem preocupada com tudo isso, é que é importante ela ir até um serviço de saúde para ela poder cuidar da depressão dela, né? Realmente, às vezes as pessoas, quando estão com depressão ou algum problema desse tipo, elas ficam mais assustadas e ansiosas com a situação do Covid, ficam com muito medo, né? Então, é importante que ela possa se cuidar dentro de um serviço de saúde. Às vezes, ali Sim. ela vai ter... Oi? Aí no Paraná, ela fazia uma acompanhação de médicos para ver como é que tá a saúde dela e essas coisas. Uhum. E aí, ela tá conseguindo? Sim, mais ou menos. Ela vai no médico aí? É que a gente acabou de chegar e aí ela não conseguiu ainda fazer muitas coisas aqui. Entendi. Então, acho que esse é um dos primeiros pontos, tá bom? É dela poder ter um acompanhamento aí da saúde dela, né? E que algum profissional também possa ajudar. Porque, às vezes, essas coisas vão ficando muito pesado para a criança, né? Você pode ajudar da sua mãe se cuidando, né? Mas eu acho que você conhece ela, é a minha mãe, a Diana Monteiro da Silva. A Diana, conheço a Diana, já atendi a Diana, eu já atendi, as pessoas daqui já atenderam, né? E olha só, a sua mãe, a Diana, ela é uma pessoa adulta e ela precisa, né, cuidar da saúde dela e olhar para ela. E você, Emanuele, você tem quantos anos? Eu tenho 8. 8 anos. Uma criança de 8 anos precisa fazer o quê da vida, Emanuele? Estudar, brincar, né? Se divertir. São essas coisas, tá bom? Então, eu acho que a Diana, conhecendo ela, vai ficar muito feliz com você podendo ser feliz também, se divertindo. E aí, o que precisa da Diana fazer é procurar o atendimento da saúde aí e continuar o tratamento dela, tá bom? Sim, obrigada. De nada. E agora a Caroline está inscrita, vai fazer uma pergunta, acho que ela escreveu no chat também, mas se ela quiser falar também, pode falar, tá bom? Eu queria saber. Bom dia. Eu queria saber se é verdade que eu vi uma reportagem onde tem gato é mais difícil pegar coronavírus. E quais as sequelas do corona? E quais as sequelas do corona? Como assim? É mais difícil quem pegar coronavírus? Quero. Bom dia, é a mãe do Vitor. É porque a gente viu uma reportagem essa semana que aonde gatos difíceis os donos pegar Covid. Eu queria saber se é verdade ou se é mito, né? E a gente queria também saber as sequelas do Covid. Desculpa, gente, eu acho que a parte que era mais importante da pergunta cortou para mim. Carol, você conseguiu entender? Eu entendi que era as pessoas que têm gatos, aí é mais difícil de pegar Covid, alguma coisa assim, é isso?
Isso, que eu vi que parece que o gato, ele é um transmissor, mas ele não passa. Eu vi uma reportagem sobre isso, né? Que onde tem o gato pega, mas não passa. Eu queria saber se é verdade ou se é mito. É mito, quero. Quem tem gato Eu falei, imagina. dois, vai arrumar mais uns 4. Exatamente. Se fosse isso, o mundo estava salvo, não é? Cada um pegava um gatinho para si e estava todo mundo, curado. Infelizmente, não é verdade, porque isso ia ser bem mais fácil, né? Gato já é gostoso de ter, ainda vai ter, e ainda vai ficar salvo disso? Infelizmente, não é verdade, tá bom? E as sequelas da Covid, elas são muito diversas, né? Tem pessoas que vão passar pelo Covid e não vão ter mais nada. Tem gente que vai ter a perda do olfato e vai demorar para recuperar. Teve até uma pergunta dessa, né, gente? Então, assim, já dizendo aqui, não tem como a gente saber quanto tempo a pessoa vai ficar sem o olfato. Tem gente que leva dias e já melhora. Tem gente que nossa, pegou meses e ainda não passou, e ainda continua sem o olfato. Então, muita gente tem queixado disso, dessa perda de olfato, e acaba tendo uma diminuição do paladar também. Todo mundo sabe o que é olfato e paladar aí, gente? Olfato são os cheiros que a gente sente, não é? É o nosso sentido do nariz. E o paladar são os gostos, os sabores que a gente sente pela nossa língua. Então, tem essa questão. Algumas pessoas falam de uma dor de cabeça que continua. E aí, uma outra pergunta que já estava ali, já vou me adiantar, sobre a tosse. Tosse seca, mais de um mês, pode ser Covid? Na verdade, a tosse, ela é um sintoma que pode ter a ver com várias doenças. Pode ser uma crise alérgica, né? Pode ser uma síndrome gripal, um resfriado, e que não necessariamente é Covid. E pode ser Covid também. E a gente sabe que a tosse, como ela é um sintoma, às vezes ela leva mais tempo para sumir do que a própria doença, né? Então, às vezes a pessoa teve Covid, o Covid já passou, e daí continua tossindo. Não quer dizer que a pessoa ainda está com Covid, mas a tosse, ela é um sintoma que às vezes demora um pouco mais para desaparecer. Mas sempre que vocês tiverem questões como essa, estou com uma tosse há mais de um mês, precisa procurar o serviço de saúde para ser examinado, para passar por um atendimento, tá bom? Daiana, desculpa só interromper, porque pode ser uma doença até mais séria, como a tuberculose, algumas outras que são, né, que tem outros acometimentos, doenças do pulmão, que é bem séria, né? Sim, sim. E o Williams, eu só não falei da tuberculose porque eles perguntaram de tosse seca, né? A diferença é que uma tosse da tuberculose, ela é uma tosse carregada, ela vem acompanhada de catarro, mas é um sintoma, sim, importante. Tosse carregada, por mais de um mês, a gente precisa ficar atento às questões da tuberculose, tá bom? Bom, vou passar agora a palavra para o Samuel. Vou fazer a próxima pergunta dele. Depois do Samuel vem o Rafael, aí depois a Laura, aí a Laís e a Suelen. Tá bom, gente? Para vocês saberem a ordem de quem vai fazer suas perguntas. Então, agora é o Samuel. Por que quando a pessoa pega o coronavírus e ela não sente? Ela não sente o teu cheiro? Não. Quando a pessoa pega coronavírus e não sente. Ai, você está dizendo daqueles que não têm sintoma, né? Que a gente chama de assintomático, é isso? É. Tipo, pegou coronavírus e não está sentindo nada. Tá? Olha, é um mistério. Algumas pessoas vão ter um sistema que a gente chama de imunidade, que é como se fosse a força do nosso organismo para mandar embora esses bichinhos, que está mais reforçado que outras pessoas. Então, tem pessoas que, às vezes, vai ter o coronavírus e, de fato, não vai sentir. Não sei se a Carla ou a Nancy tem uma resposta melhor. Essa pergunta é interessante mesmo, viu? Uhum. É porque meu bisavô pegou. E como foi?
não foi bom. Não foi? Ele teve alguma coisa? Não. Não teve nada, não sentiu nada, foi? Uhum. Bom, que bom, né? Porque provavelmente seu bisavô é um senhorzinho, né? Então, que bom que ele pegou o Covid, mas não teve nenhum sintoma. Acontece, e é um mistério, viu? Tem gente que às vezes, né, é grupo de risco, tá? E um monte de coisa, e também passa bem, acontece também. A gente nunca tem como saber de verdade como cada um vai reagir ao coronavírus. É uma doença muito nova pra gente. Uhum. Agora, então, é a vez do Rafael fazer a pergunta dele. Quais são as pessoas assintomáticas ao coronavírus? Quais são as pessoas assintomáticas, é isso? Sim. Não tem como saber quem vai ser assintomático. Mas assintomático quer dizer aquelas pessoas que não têm nenhum sintoma, de repente descobriu. Às vezes, por exemplo, né? O pai da pessoa pegou. E daí a pessoa falou, mas eu fico aqui pertinho dele e não estou sentindo nada. E às vezes vai fazer o teste e está com Covid. Então, essa pessoa que não está sentindo nada, ela está com Covid. Isso é ser assintomático, tá bom? Vou perguntar, então, aqui, me intrometendo. Todas as crianças sabem o que é sintoma? E sabem quais são os sintomas da Covid? Sim, tosse, espirro, falta de ar, gripe, dor de cabeça, dor na garganta e falta de apetite. E febre. Falta de ar também. E não sentiu o cheiro. Muito E, não, bom. e também não sente gosto de nada. Se for comer alguma coisa, não vai sentir gosto de nada. Joia, isso tudo são sintomas que a pessoa pode ter. Tem gente que vai ter só uma tosse, tem gente que vai ter dor de garganta, tem gente que vai ter dor de cabeça, tem gente que vai ter tudo isso junto, né? Tem gente que só perde o olfato, mas tudo isso que você falou são sintomas. Então, quando a gente fala sintomas, são essas coisinhas que você bem disse, Laura. E assintomático é quando a pessoa não tem esses sintomas. O A é como se fosse um não sintomático. Assintomático. Uhum. Me E aí, falando de assintomáticos, português aí, viu? E aí, falando de assintomáticos, veio uma pergunta no formulário que era assim: é verdade que assintomáticos, né, as pessoas que não têm nenhum sintoma, não transmitem a doença? Ou as pessoas que estão com vírus e nem perceberam, transmitem a doença? Nancy e Carla querem responder? Para a gente ir trocando um pouquinho aqui. Eu sou falastrona demais. Oi, é porque travou, eu não consegui ouvir direito, tá travando. Não consegui. Perguntaram se as pessoas, se é verdade, se quem é assintomático não transmite a doença. Ah, entendi. Nesse caso, foi muito legal a pergunta. O assintomático, ele não sente os sintomas que a gente falou, mas ele transmite a doença. Por isso que é importante, um dos motivos da gente continuar usando máscara e com os nossos cuidados. Por quê? Se a pessoa está assintomática, ou seja, ela não tem os sintomas e para de usar a máscara, para de tomar os cuidados, ela acaba passando para outra pessoa, sem saber, né? Então, por exemplo, às vezes o vozinho da gente está dentro de casa, ele está se protegendo, e aí, às vezes, chega um outro parente ou um vizinho para visitar e ele está assintomático. E aí o vozinho da gente fala, mas é meu vizinho, não vou usar máscara, porque é o meu vizinho.
e às vezes esse vizinho, ele está contaminado, assintomático, e acaba transmitindo para o nosso vizinho que está dentro de casa. Então, uma orientação importante é quando a gente estiver dentro de casa e a gente também for receber alguém, que a gente coloque máscara, porque às vezes a gente está em casa e a gente esquece de colocar a máscara. E quando a gente for sair, sempre usar máscara e sempre manter os cuidados. Por quê? O assintomático pode transmitir a doença, mesmo não tendo sintomas. Bom, vou passar agora, então, a palavra para a Laura e depois para a Laís. Pode perguntar, Laura. Se um idoso ele sair só que na rua, só que se ele não tiver aglomerado, ele vai pegar o vírus, mesmo sem máscara e não tiver aglomerado? Se ele sair de casa e ele não tomar os cuidados, ele pode sim pegar o vírus, porque todos nós estamos, né, temos esse risco de pegar o vírus se a gente não tomar os nossos cuidados que a gente comentou. Então, sendo idoso, sendo criança, qualquer idade, gestante, né, as mulheres que estão esperando os bebês, o ideal é sempre usar máscara. Quando for no supermercado, usar máscara. Quando trouxer as compras para casa, se for, por exemplo, um saquinho de biscoito, alguma coisa que seja possível passar o álcool para higienizar, o ideal é que a gente possa higienizar, limpar direitinho, né, antes de guardar. O ideal é que a gente também faça isso, ok? Ok. Então, agora a pergunta da Laís. Depois da Laís, a Suelen, tá bom? Eu posso pegar o Covid-19 através de comida? Importantíssima a sua pergunta. A gente ainda não tem muita pesquisa dos cientistas a respeito disso. O que a gente acredita que possa acontecer, por exemplo, quando vai no supermercado, se você vai comprar alguma coisa que está fechada, mas que tem muita gente tocando, e as nossas mãos, elas precisam ser sempre limpas. Mas às vezes as pessoas não colocam as mãos limpas nos alimentos. A gente acredita que a nossa recomendação é que quando chegar em casa, passe um álcool, dê um jeito de dar uma limpadinha mesmo para poder guardar os alimentos. Mas a gente não tem estudos que digam que, de fato, o alimento transmite. Por isso que a gente mantém os nossos cuidados. Quando chegar em casa, a gente, né, dá uma lavada, se comprou um iogurte, passa uma bucha, dá uma lavadinha nele antes de colocar na geladeira, a gente pede que faça isso, né? Porque a gente sempre diz que todo cuidado que a gente puder tomar é pouco, porque é uma doença nova, então a gente está descobrindo muita coisa sobre ela ainda. E Laís, e para todos, o que os estudos têm mostrado cada vez mais é que o que mais acontece, a forma maior de transmissão é por aquilo que eu falei no começo aqui, das gotículas. Então, de todas as formas de transmissão, a que a gente tem certeza absoluta que acontece é através das gotículas, que a gente chama, às vezes, do aerossol. O que quer dizer? Essas gotículas, conforme a gente fala, tosse, espirra, se a gente está sem máscara, elas ficam no ar. E, às vezes, a pessoa que está ali e está sem máscara também acaba pegando, né? Por conta dessas gotículas que ficam no ar, tá bom? Então, essa é a forma que a gente tem certeza absoluta que transmite. Mas aí, por via das dúvidas, é melhor higienizar os alimentos que chegam na casa, né? Ou o pacote que chega a comida, né? Agora é a vez da Suelen, né? Suelen está aí? Depois da Suelen é a Lilian. Carol,
enquanto o Sueli chega, só uma coisa que está aparecendo bastante aqui. O cachorro pode pegar? Tem muita gente preocupada. Olha, quem que respondeu agora foi o Enzo? O Enzo respondeu. E o Enzo tá certo. O cachorro não pega coronavírus. Então fiquem tranquilos, seus cãezinhos estão bem, tá bom? Bom, eu não sei se a Suelen caiu, enfim, vamos passar para a Lilian, né? Se ela voltar, aí a gente passa para ela. Porque eu só vi que ela levantou o dedinho numa hora. Então, Lilian, pode fazer a sua pergunta. Depois a Lilian, a Caroline. Bom dia, pessoal. Antes de sair no recesso, eu tive uma conversa com alguns alunos, a gente conversa o uso da máscara, tudo, e aí eles falaram, e a limpeza da máscara. Aí teve um que falou, minha mãe falou que põe só no sol que mata tudo. O outro falou, lá em casa a gente tem uma caixinha de sapato que minha mãe põe em cima da mesa e a gente chega, põe as máscaras, quando sai, pega as máscaras. E está tudo certo. Então, de repente, isso é uma prática, né, de outras famílias, de outras pessoas, e aí eu queria que você explicasse para a gente. Será que realmente, se eu colocar a máscara no sol, vai matar tudo? Ou se eu posso a máscara que o meu irmão usou, sair com ela para a rua sem lavar, porque na casa desse meu aluno é assim, tem a caixinha de sapato, chegou, põe lá no móvel. Saiu, já pega a máscara e sai. Então, eu falei, gente do céu. Eu falei, vocês querem me matar, né? Vocês têm um plano. Então, é isso, entenderam, Dayana? Para, de repente, você nos orientar a melhor forma, porque tem gente que acredita que só pôr no sol está tudo resolvido. E tem outro que a gente vai usando máscara e no final da semana a gente lava. Aí eu queria que você ajudasse, tá bom? Obrigada pela ajuda de vocês. Tá bom. Olha, eu fiquei pensando aqui, não se pode me corrigir também, mas eu acho que nem tão ao céu, nem tão à terra, sabe? Passar uma semana com a mesma máscara, tirando, colocando e tal, é complicado, porque a própria, as nossas mãos, quando a gente tira, a gente coloca no lugar, tudo isso já vai contaminando. E outra coisa, independente do coronavírus ou não, a máscara suja, né? E aí tem outros bichinhos que ficam nessa máscara. Agora, eu acho que tudo bem se a pessoa saiu para, não sei, ela saiu rapidinho, foi ali fora, pegou alguma coisa, voltou, colocou essa máscara ali no sol, o sol de fato ajuda nisso, né? Num outro momento, nesse mesmo dia, teve que sair, utilizar essa mesma máscara, não tem problema. Eu mesma, quando chego no trabalho, eu uso a minha máscara caseira, aí eu guardo ela num papel, né? Deixo ela certinha ali, e quando eu saio, eu retiro a minha máscara cirúrgica, porque ela é uma máscara mais contaminada, ela está dentro de um serviço de saúde, e eu coloco a minha máscara caseira para ir para casa. Então, acho que é isso, poder pensar que é importante lavar, de repente, né, um dia, usou aquele dia, lave, utilize outra no outro dia, ou lava, deixa secar no outro dia, ela já está seca, do que passar a semana inteira. E, ao mesmo tempo, acho que uma coisa importante é que, assim, não dá para a gente ter uma máscara só que para o resto da vida a gente vai usar. Mesmo que seja de tecido, ela tem um tempo limitado, né? O tecido vai ficando ruim, vai esgarçando, e às vezes a própria abertura natural que o tecido sofre pode deixar a gente mais desprotegido, tá? Nancy, quer acrescentar? Eu não sei se eu sou muito descansada. Oi, Dá, é isso mesmo. Foi bom ela ter falado, porque tem muita gente que acha que está fazendo correto, né? E aí, de repente, ele está fazendo uma coisa que vai se contaminar com aquilo ali e acha que está seguro. Foi muito boa a pergunta, eu gostei bastante do que ela falou. Então, agora,
Eu vou fazer algumas das perguntas que chegaram no formulário e depois eu passo para as próximas pessoas que se inscreveram, né? A Caroline, o Enzo, a Júlia, o Samuel, o Williams e o Anselmo, né? O Davi Barbosa, ele mandou a seguinte pergunta: qual é a forma de tratamento da COVID? Oi, eu acho que a Dayana tá chegando aqui, mas em relação à forma de tratamento, o que a gente tem até agora é a vacina que deve chegar, né? Tem muita gente tomando vários medicamentos. Você consegue? Só um momentinho. Aqui consegue? Do meu aqui? Ah. É que ela voltou para a sala, daí eu fico me ouvindo duas vezes. Professora, eu posso sair da aula só um minutinho, é rapidinho? Tem alguém pedindo para sair. Pode sair e volta depois rapidinho, não tem problema. Então, o que a gente sabe até agora sobre o tratamento é que estão sendo desenvolvidas vacinas. Em relação aos medicamentos, tem muita gente tomando chá, vários tipos de remédios, mas a gente não tem nada que comprove que isso vai deixar de fazer a pessoa pegar o Covid ou que ela não vai ter sintoma, né? Então, tem algumas pessoas que estão tomando preventivamente, ou seja, estão tomando já antes de ter a doença, tomando alguns remédios. Entre eles, alguns remédios fortes. E aí, o que a gente orienta? Que não utilize remédios sem o médico passar o remédio, né? Tem muita gente que vai na farmácia e compra o remédio sem o médico saber. Então, a nossa orientação é que não use remédio sem o médico passar, né? E o que a gente espera é que a vacina, que é o tratamento que até agora a gente espera que aconteça, que é uma coisa que a gente espera que seja definitiva, que venha logo, né? Esse é o nosso desejo. Mas quem está com Covid, que precisa tomar algum remédio, a pessoa já está com sintomas, ela precisa passar pelo médico. Cada pessoa reage de uma forma, então o médico vai tratar os sintomas. Então, por exemplo, tem gente que tem Covid e não tem dor de cabeça. Tem muita tosse, mas não tem dor de cabeça. Então, quando ela vai no médico, o médico vai examinar e vai passar um remédio que for apropriado para tosse, né? É um exemplo. Então, por exemplo, tem gente que está com Covid, não está sentindo nada e, de repente, começa a tomar um monte de remédio porque acha que pode ter alguma coisa. E isso também a gente não recomenda, ok? Beleza. Caroline pode fazer sua próxima pergunta, depois o Enzo. Eu gostaria de saber por que os postos de saúde, eles só liberam um exame da Covid por pessoa. Olha só, eu não tenho essa informação. Talvez a gente possa ver alguns casos específicos. O que a gente faz na nossa unidade? Existe um protocolo que é seguido no Ministério da Saúde, que foi passado para a Secretaria de Saúde, e a gente chama alguns documentos que são importantes, chama nota técnica. De que forma a gente deve proceder? Quando que o exame vai ser recomendado? Então, quando a pessoa chega na unidade, às vezes ela chega com tosse, então, ou com algum outro sintoma. O médico vai olhar esse documento e ele vai ver se dentro daquele documento se vai se encaixar nos padrões para fazer o exame e se tem os dias corretos de fazer o exame. Então, essa informação que você me passou, ela, na nossa unidade, ela não ocorre, porque essa questão de fazer o exame, ela é avaliação médica de acordo com os sintomas do paciente e os dias dos sintomas, né? Então, na nossa unidade não acontece. Eu tive contato com o pessoal aqui que teve a Covid, né? E depois de 8 dias, eu comecei a sentir os sintomas que a gente via passando na televisão. Aí eu fui lá no posto, aí eles falaram que eu acho que a partir do 7º dia, 8º, acho que tá. Aí eu fiz,
E aí, passou o tempo, deu negativo. Passou acho que uns 20 dias, me deu sintomas piores do que eu estava sentindo. Aí eu voltei lá de novo, com a mesma quantidade de dias, ele falou que não fazia mais, que eles estavam autorizados a liberar só um, né, no caso. Como eu tinha feito um, eles não iam fazer mais, né? Olha, aqui na nossa unidade a gente não tem essa informação. O teste ele é feito baseado nos sintomas, né, e os dias corretos para poder fazer o teste. Então, essa informação a gente não tem aqui. O que a gente orienta? É muito comum a pessoa, ela testou positivo, e aí ela esperou alguns dias, que não é o seu caso, né, mas tem algumas pessoas que elas esperam algum dia e já quer fazer novamente. Dependendo do tanto de sintomas, de quantos dias tem, a pessoa ela vai continuar dando positivo até o organismo conseguir vencer a doença, né? Então, tem algumas pessoas que elas querem fazer assim, bem pertinho, e a gente orienta que espere um tempo maior, tá? Mas, assim, na nossa unidade, esse fato ele não ocorre. Entendi, obrigado. Então, agora é a vez da Júlia. Bom dia. Eu quero fazer 2 perguntas. A primeira é, por exemplo, a gente bebe a água do Lago Paranoá, né? E se alguém que tiver o Covid fazer xixi na água de lá, ou cuspir, banhar lá e tudo mais. E aí, quando eles tratam a água fica bem tratada para a gente beber, tira todo o Covid e tudo mais. E a minha outra pergunta é verdade que aquele remédio, antes estava tendo um boato, que aquele remédio ivermectina estava curando o Covid, estava fazendo eu não transmitir. Isso é verdade? Obrigada. Qual o nome Qual o nome dela? Júlia. Oi, Júlia. Olha só, o Covid não se pega pela água, tá? Então fica tranquila e a água é bem tratada assim. Pode deixar que, assim, água para a gente beber é importante que seja uma água tratada e que a gente também use filtro ou ferva, né? Isso é importante, tá bom? Independente. Mas o Covid não passa pela água. Em relação à outra pergunta, que foi o que você perguntou a respeito de um remédio específico, foi o que a gente conversou, né? Tem muita gente tomando muita coisa. Já me ensinaram até chá que cura Covid, né? Então a gente não tem nenhum estudo que comprove 100% que a... Nancy, você desligou o seu áudio, a gente não está mais te escutando. Desculpa, gente, eu estou na mesma sala, então eu estava me ouvindo, acho que a gente não estava... O que a gente sabe é que tem vários estudos, né, feitos com alguns medicamentos específicos, mas não tem 100% de certeza. O que a gente orienta é que o medicamento, quando for para ser ingerido, que o médico possa orientar, né, porque o médico ele vai orientar da melhor forma. Em relação à ivermectina, a gente não tem 100% de certeza. Então, a gente não recomenda que nenhum medicamento seja tomado sem orientação médica, ok? Na verdade, é importante dizer que não tem nenhum estudo que diga, que comprove que a ivermectina tem esse poder, tá, gente? Tem alguns estudos com muito poucos participantes que a gente não leva em consideração, e esses estudos falam de uma melhora, mas ao mesmo tempo, o vírus ele tem um curso, né? Ele tem um curso, deixa eu falar de um jeito mais fácil. Essa doença, assim como todas as doenças que são causadas por vírus, ela tem um tempo para isso, sabe? Geralmente de 7 a 14 dias é o ciclo que leva, né, dos sintomas e da melhora. Então,
ainda está difícil de comprovar que a ivermectina é quem melhora a situação, porque às vezes a pessoa pode ter tomado muita água e ficado bem da mesma forma. E aí também não dá para a gente dizer que é porque ela tomou muita água, entende? Então a gente tem pesquisas acontecendo, mas enquanto nada se comprova, a gente não orienta a fazer esse tipo de uso de medicamento por conta própria, como muita gente tem feito. E uma outra coisa importante, quando a gente recomenda ivermectina, por exemplo, num caso de a pessoa tá com piolho, tá com sarna ou tá com algum verme, ela toma um comprimido uma vez, né, a cada 6 meses. E tem gente que por conta própria está tomando toda semana aquele medicamento. Então, o que pode acontecer? Dessa pessoa se intoxicar, né? De tomar demais e ter outros problemas, como ficar intoxicado. Vocês entendem o que é intoxicar? Tomou muito disso e aí faz mal. O nosso organismo reage, né? O nosso corpo diz, ó, não tá legal esse negócio que você tá me dando toda semana, não. Tá bom? E aí, a Rosimeire, ela colocou, vou trazer a pergunta dela, porque eu acho que tem a ver com esse assunto, né? Ela trouxe no chat, perguntou se tem algum meio de se proteger com tratamentos caseiros. Eu acho que o que vocês falaram aqui já deu um pouquinho da resposta, mas acho que a gente pode destacar. Olha só, antes de responder, eu queria ter um amigo nosso que está aqui participando e eu queria privilegiar ele, é o Hamilton. Ele está escondido aqui, mas eu queria também só mostrar o. Oi, tudo bom, gente? Bom dia. Eu vou pedir o Hamilton para complementar um pouquinho do que a gente falou, né? A gente falou. Travou agora. Acho que vai ter que ser pelo celular da Dayana essa resposta. Oi, peraí. Aí, gente, deu para ver agora? O que a gente está falando é que tem muita gente ensinando várias receitas. Eu já recebi receita pelo WhatsApp de chá que previne Covid e a gente não tem essa informação científica, né? Então, eu vou passar a palavra para o Hamilton. O Hamilton é o nosso educador físico, né? Que a gente fala na escola, professor de educação física, aqui está, e ele trabalha com a gente. Então, vou passar a palavra para ele falar um pouquinho dessa pergunta. Se tem alguma coisa caseira, alguma coisa que eu possa fazer de remédio caseiro ou de medida caseira que possa prevenir o Covid ou até mesmo tratar, porque tem gente também que tenta tratar o Covid em casa e não vai buscar o hospital quando é possível, quando é necessário. Bom, gente, bom dia. Então, a princípio não tem, né, nenhum tratamento para fazer em casa por conta própria, tá? O que você pode fazer é tentar sempre tomar água e tentar tratar os sintomas, né? Mas aí você provavelmente já foi no médico, já passou algum remédio para sua febre, para tosse, para não sei, o que você estiver sentindo, né, naquele momento. Tem algumas coisas que a gente não está tratando, como a falta de cheiro, por exemplo. Então, perdi o olfato ou o paladar. Infelizmente, não tem como tratar isso aí ainda. Isso é só com o tempo, né? Acho que, no geral, é isso. Infelizmente, não tem como a gente chegar em casa e, sei lá, fazer um chá milagroso ou alguma coisa aqui que vai resolver, né? Ainda não tem. Tá bom? Então, o jeito de prevenir é lavar as mãos, passar álcool em gel, passar álcool em tudo que a gente pegar. E usar máscara quando sai de casa. É o único jeito de prevenir por enquanto, né? Isso mesmo. São aqueles cuidados de casa. Seguir o isolamento, evitar sair sem máscara, evitar sair abraçando todo mundo que a gente encontrar na rua, né? Que a gente gosta muito de abraçar, agora é de evitar um pouquinho, né? Tentar dar um toquinho de cotovelo lá, que a galera tá convidando. Mas é isso mesmo. Chegou em casa, lava a mão, tenta se isolar o máximo possível do mundo de fora. Que a gente não consegue. A gente trabalha, a gente sai, às vezes a gente tem que brincar mesmo. É importante até para as crianças, né? É importante brincar, mas tenta colocar a máscara, chegou em casa, limpa bonitinho, certinho. E vamos fazendo sempre o que dá, tá bom? Beleza.
Olha, a gente tem algumas inscrições de fala ainda, e aí eu vou sugerir para a gente não fazer mais inscrições de fala, deixar todas essas pessoas falarem, e vou trazer também as perguntas que ainda não foram contempladas do nosso formulário, né? Que já são 11h22. Aí a gente fecha, e aí eu vou pedir depois para o pessoal os profissionais de saúde responderem essas outras perguntas que tiverem sobrado, que vocês ainda tiverem, que eu acho que eles podem responder para a gente e a gente manda para cada um. Pode ser assim? Eu acho que as perguntas vão surgindo, né? Então, o Will, depois o Anselmo. Professor, o menininho pediu para mostrar uma surpresa. Oi? Algum menininho pediu para mostrar uma surpresa. Não sei. Vou pedir agora para o Will fazer a próxima pergunta dele. Sou eu que quero mostrar uma surpresa. Ah, o que é essa surpresa, Juan? Uma coisa nova que eu esperei esse tempão inteiro. Fala. Olha aqui. Oh, você ganhou um irmãozinho, Juan. Que fofo. Como é que é o nome? É Davi. Bem-vindo, Davi. Ele tá dormindo. Tô vendo, tem que falar baixinho, então. Ai, Juan, que surpresa linda! O Davi é muito lindo, viu? A gente adorou conhecer. Eu demorei esse tempão inteiro, fiquei esperando. Aí teve que esperar uns 3 dias que minha mãe ficou no hospital, mas ele nasceu, mas demorou uns 3 dias para ele. Caramba! Então você ficou esperando ele 9 meses dentro da barriga da sua mãe, depois mais uns dias até ele poder ir para casa para você conhecer ele. Uhum. Juan, agora eu vou deixar Agora eu vou colocar para as outras pessoas fazerem suas perguntas, tá bom? Aproveitar que a gente tem a Dayana, a Nancy e a Carla aqui para responderem, tá bom? Obrigada por essa surpresa, viu, Juan? Então, obrigado, Juan, por ter participado, mostrado aí que você é um cara bem paciente, né? Esperou esse tempão e conseguiu. Agora, o que me deixa, assim, né? Eu, professor Williams, enquanto também professor de ciências, então a gente acaba se ligando em algumas outras coisas, né? E aí, minha preocupação, assim, eu estou fazendo um comentário para depois, né, é mais um pedido de opinião do que uma pergunta. Porque teve uma pergunta que me deixou um pouco intrigado. Ele perguntou assim, ó, pode pegar a Covid pelo alimento? Aí eu fiquei pensando, né? Pode acontecer de pegar a Covid pelo alimento, né? Eu pensei. Porque se essa pessoa vai em um lugar onde a outra pessoa, por exemplo, tem muita gente que gosta, que ama uma saladinha crua, que é um alimento que não vai no fogo, né? Come ali um alface, um tomatezinho e tal. E se você for num lugar, por exemplo, e que isso não é muito bem higienizado, né? Você vai por exemplo, você chegou num restaurante, você não sabe como é que foi higienizado esse alface, esse tomate, e lá dentro você não sabe se alguém teve essa contaminação cruzada, né? Então eu fiquei pensando, meu Deus, eu acho que pode pegar o Covid se tiver essa contaminação cruzada. E aí eu pergunto, Dayana e o pessoal da NASF, né? Será que pode pegar o Covid dessa forma? Será que a gente tem que ficar um pouco mais atento em relação aos lugares onde a gente vai consumir esses alimentos? Porque eu fiquei pensando, eu falei, eu acho que pode pegar, né? Oi, Williams. Então, o que acontece é o seguinte, eu acho que existe essa possibilidade, não tem nenhum estudo que diga que isso não é possível,
mas ao mesmo tempo os estudos que eles realizaram com essa questão do alimento, que antes tinha uma importância muito maior, assim, né? Se acreditava que essa transmissão acontecia muito intensamente, né? Com material que chega em casa que não é higienizado, essas coisas, não se mostrou tão contagioso assim. Acho que há a possibilidade, mas como eu disse da outra vez, a maior forma de contágio é pelas gotículas, é pelo aerossol, né? E acho que, assim, você falou dessa coisa da salada, a gente, às vezes, é muito negligente com a salada, às vezes a gente não é muito cuidadoso, que eu quero dizer. Então, é sempre importante essa higienização, esse cuidado, não falar na hora que está pegando o alimento, né? Lavar as mãos antes de se alimentar e de se servir, porque mesmo que não seja, né, uma grande transmissão, existe essa possibilidade, e existe a possibilidade de transmissão de diversas outras doenças, né? Quantas pessoas vão no self-service, vai comer uma salada e, de repente, está ali com uma verminose, né? Com outras doenças também, que também não vão ser nada legais, né? Saem e passam mal. Então, é sempre importante esse cuidado com os alimentos. Mas o que acontece é que os estudos, eles não comprovaram a transmissão no nível que se imaginava no início, tá? Entendi. Porque assim, eu tenho um pouco dessa preocupação. Por quê? Porque quando eu compro esses alimentos crus, então eu prefiro fazer na minha casa, eu prefiro manusear na minha casa, porque eu sei que quando eu chegar aqui, eu vou passar que eu tenho uma buchinha, que eu posso passar um sabãozinho por fora, né? Eu faço aquela mistura da água sanitária, né? Que é 1 litro para uma colherzinha de sopa. Faço lá aquela misturinha, né? Para higienizar. Então, assim, e toda essa preocupação, porque é igual você falou, né? Quem está fazendo lá, eu não sei se a pessoa realmente está utilizando a máscara de forma correta, ou então, por exemplo, ela está ali fazendo aquela salada, ela baixa a máscara, coloca no queixo, que eu queria falar que essa máscara é para a gente se proteger do coronavírus, ela não é para cachumba, né, Dayana? Ela não é uma máscara para cachumba, ela é uma máscara para a gente se proteger do coronavírus, ela tem que ficar aqui no nariz, né, que a gente está utilizando nesse momento com o maior propósito sendo esse. Então, a gente não sabe se a pessoa está ali no restaurante, de repente ela está fazendo com a máscara no queixo e conversando ali, e se ela estiver contaminada, as gotículas dela podem cair em cima da salada, e automaticamente a gente contrai isso e uma contaminação cruzada, né? Então, essa é a minha maior preocupação. Pode acontecer. E a gente vê, infelizmente, a gente tem visto cada vez mais isso, as pessoas usando a máscara de forma errada, né? E aí é importante dizer, Williams, a máscara ela só funciona se ela estiver cobrindo boca e nariz, né? Se a gente tiver com o nariz para fora, ela não funciona, se tiver com a boca para fora, ela não funciona. Então, tem uma forma correta de fazer o uso da máscara, né? E acho que foi ótimo isso que você falou, é importante mesmo. Muito obrigado. Agora é a vez do Anselmo, e depois eu vou chamar a Isabela, que estava pedindo aqui, porque ela ainda não pôde falar, e as outras pessoas acho que já fizeram uma outra pergunta. Então, vou chamar o Anselmo, depois a Isabela, tá bom? Anselmo? Posso fazer minha pergunta? Pode. Os testes foram feitos em pessoas com 18 anos para cima. 18 anos para cima. As crianças também podem tomar vacina? Uau, Anselma, arrasou na pergunta, hein? Eu achei que você nem estava prestando muita atenção na gente, que estava falando dos jogos, e aí, ó, você veio com tudo agora. Muito bem. Olha só, de fato, os testes da vacina, você está falando, né? Eles não foram realizados com criança, e nesse primeiro momento não há previsão de vacinação de criança, tá bom? Vai levar um tempo. O que se sabe até agora, e talvez isso mude daqui para frente, porque tem uma nova mutação aí, um vírus que a gente chama de variante, né? Que é um pouquinho diferente desse vírus, como se fosse um irmão dele, sabe? Mas até agora a gente via que a transmissão entre crianças era menor, era bem pequenininha, e que vocês acabavam tendo, às vezes,
ou passava sem nenhum sintoma, sem nenhum problema pela Covid, ou passava com sintomas mais leves. Então, nesse momento, a prioridade é a vacinação do grupo de risco e primeiro precisa mesmo, né, ser feito esse teste, esses estudos com criança, para depois ter a vacinação para criança, tá bom? Mas então, nesse momento, a gente ainda não tem previsão de quando vai ter vacinação para as crianças. Deu para entender, Anselmo? Deu. Então, Obrigada. agora eu vou chamar, então, a Isabela para fazer a pergunta dela e depois a Yasmin. Bom dia. Eu queria saber que a vacina é mesmo eficaz contra o coronavírus? Oi. Então, a vacina, ela tem, a gente não, né? Os cientistas têm feito os testes e as pesquisas, e ela tem apresentado bastante, como que eu vou falar isso de uma forma fácil, gente? Muita gente tem tomado, e a maioria das pessoas que tomam tem conseguido desenvolver imunidade, que quer dizer que fica bem quando toma vacina e o corpo começa a conseguir combater o vírus, tá? Então, assim, todas as pessoas que tomam conseguem ter o que a gente chama de imunidade, que é quando o nosso corpo consegue combater e mandar embora esse vírus. Nem todas as pessoas, mas a maior parte, sim. Beleza, agora a Yasmin. Tá aí, Yasmin? Se ela tiver caído, eu vou chamar então a Vitória para fazer a pergunta dela. Minha mãe tem pressão alta. Ela é também do grupo de risco. Ela vai ser vacinada primeiro? Uhum. Com certeza ela vai ser uma dos primeiros grupos a serem vacinados. Talvez ela não seja a primeira a ser vacinada, mas ela deve vir logo em seguida, tá? Porque depende da idade dela, depende de algumas outras coisas. Mas ela com certeza vai ser vacinada, por exemplo, antes de você, tá? Tá. E a Vitória ou a Yasmin chegaram? Estão aí? Pode falar, Vitória, faz sua pergunta. Eu queria perguntar se a pessoa que toma remédio, se ela pegar coronavírus, ela pode continuar tomando o remédio sem uma observação médica? Quem fez a pergunta? Desculpa. A Vitória. Vitória, sempre que acontece alguma coisa assim, olha, eu nunca ouvi falar de ter que parar de tomar algum medicamento porque tá com coronavírus, tá? Mas quando uma pessoa pega o coronavírus e ela tem os sintomas, ela precisa vir na unidade de saúde dela para ela ser examinada, para ela passar por um atendimento, e aí é o médico ou a enfermeira, né, que vai dizer o que é preciso ser feito, tá bom? Mas que eu saiba, não tem nenhuma orientação de parar de tomar nenhum medicamento por conta do vírus, não. Mas isso aí quem vai definir é o médico ou a médica que atender, o enfermeiro ou a enfermeira, enfim. Beleza. A Yasmin, que tinha pedido a palavra, voltou? Acho que não, né? Então, eu vou fazer agora as perguntas que estão faltando, que chegaram lá no nosso formulário de perguntas, tá bom? E aí a gente vai encerrando. Alguém perguntou por que o coronavírus mata? Difícil essa resposta, né? O coronavírus, em algumas pessoas, ele atinge diversas partes do corpo. E por conta disso, para algumas pessoas, fica uma doença mais grave, né? E muitas vezes como que eu posso te explicar? É como se uma coisa levasse a outra, sabe?
um monte de coisa vai acontecendo no corpo daquela pessoa, e às vezes, por conta desses sintomas que vão ficando pior, a pessoa pode vir a morrer. É importante dizer que, às vezes, a gente acha que isso é só no coronavírus, mas as viroses em geral, né, algumas doenças, por exemplo, o vírus do influenza, que é a gripe que a gente conhece, o H1N1, para algumas pessoas também pode ser grave e também pode levar à morte, tá bom? Então, parece que é só no coronavírus, porque a gente está vivendo um momento em que isso é muito intenso, né? Muita gente tem pegado, mas não é só no coronavírus que isso acontece, tá bom? Aí eu vou fazer algumas perguntas que o pessoal fez para quem, tipo, as pessoas que já pegaram coronavírus e se curaram. Essas pessoas que pegaram e se curaram, elas precisam continuar em isolamento? A gente já falou um pouquinho, mas acho que é importante destacar. Também perguntaram se essas pessoas que pegaram e se curaram, elas continuam transmitindo o vírus para outras pessoas. E aí, acho que mais ou menos essas duas perguntas, assim, né? E aí já foi respondida também, né? Se for pegar de novo, se é mais grave ou não. Vocês já responderam, né? Mas então essas duas perguntas. Uhum. Sobre o isolamento, vocês percebem que é diferente a gente falar que alguém está em quarentena e alguém está em isolamento? Quarentena é quando a pessoa está com a doença, ela está com o coronavírus, e ela fica aquele tempo que ela tem que ficar em casa, que ela não pode ter contato com outras pessoas, né? E que tudo precisa ser meio que separado. Ela acaba ficando mais no quarto, mais isolada. Isso é a quarentena. O isolamento é o que todos nós vivemos. O que é isso? É evitar sair de casa, quando sair com o uso de máscara, sair usando álcool em gel, lavando as mãos sempre que possível e não tendo contato próximo com as outras pessoas. Isso é o que a gente chama de isolamento. O isolamento, ele é importante que ele permaneça acontecendo, mesmo que a pessoa tenha já pegado o coronavírus. Por quê? Porque a gente não sabe se a pessoa pode pegar novamente, né? E esse cuidado é um cuidado que a gente tem com todo mundo. A gente não pode pensar só na gente nessas horas. A gente tem que cuidar da gente e de quem está próximo da gente também, tá bom? Então, o isolamento segue. O que muda é que a pessoa não precisa ficar em quarentena o resto da vida. Então, geralmente, o tempo de quarentena são 13 dias. E aí, depois desses 13 dias, se ela já está 3 dias sem febre, sem nenhum sintoma mais grave, ela volta para o modo isolamento, né? Podendo conviver com as pessoas de casa e podendo fazer as suas coisas, só que com todos esses cuidados que eu já falei. Qual que era a outra pergunta, Carol? Fugiu. Se depois que pegou a Covid, continua transmitindo para as outras pessoas, mesmo depois de ter sido curado. São esses 13 dias de quarentena que são os dias que tem a transmissão. Passado esses 13 dias, e principalmente se não tem esses sintomas mais graves, né? Uma tosse muito intensa, com falta de ar, com febre, tudo, essa pessoa, ela deixa de transmitir o vírus. Então, passado o tempo da quarentena, ela não vai ficar transmitindo o vírus para sempre, né? Ela pode pegar novamente, porque é uma possibilidade, e quando pegar, ela pode transmitir novamente, mas enquanto ela está sem o vírus e está curada, está tudo certo. Aí também perguntaram, né, depois que a pessoa pegou, se curou, se podem aparecer sequelas depois. E por quanto tempo as pessoas vão ter que ficar em observação para ver se, né, tem alguma sequela, alguma outra questão que apareceu depois de ter tido a Covid. Sim, pode deixar sequelas. As sequelas, elas são várias, assim, né? Tem gente que passa e não tem mais nada, tem gente que perde o olfato e fica sem olfato por um tempo, tem gente que fica com dor de cabeça ainda, tem gente que segue tossindo, né? A gente viu em casos mais graves que às vezes a pessoa fica com dificuldade para respirar por mais tempo, ou mesmo com algum problema cardíaco. Então, são várias sequelas possíveis.
Só que, assim, isso ainda são estudos que a gente está fazendo. Porque tem gente que, por exemplo, pegou Covid, está com sequela, por exemplo, perdeu o olfato, não voltou até agora, e a gente não tem como saber quando vai voltar. Então, não tem muito como dizer quanto tempo que duram essas sequelas, né? Então, ainda está em estudo. Tudo é muito novo. E mais novo ainda são as sequelas do Covid. Porque, imagina, né? A gente ainda está, enlouquecido aí, cuidando de quem está pegando. E aí ainda já tem chegado gente que já pegou e continua se sentindo mal. Às vezes sente dor no peito, dor nas costas ainda. Algumas coisas assim, tá bom? A minha mãe tem esse sintoma. Tem, Juan? Tem. Ela já teve Covid? Ela tá com um monte de parte inchada, doendo. Aí fica doendo. Uhum. Juan, é importante que se a sua mãe não está se sentindo bem, já teve Covid, continua sem se sentir bem, ela procure o serviço de saúde para ser atendida, tá bom? Minha mãe não pegou Covid, mas a minha avó já pegou. Ah, então a sua mãe está com dor e não pegou Covid. A dor da mãe dele? Bom, chegaram algumas outras perguntas sobre a vacina. Eu posso fazer todas as perguntas sobre a vacina e vocês vão respondendo? Esse bloquinho? Uhum. Então, perguntaram, né, se a vacina é segura para todas as pessoas, se a vacina é obrigatória, se a vacina é para os 2 tipos, né, para as variantes do vírus, e se depois de tomar a vacina, a gente ainda vai precisar continuar usando a máscara. A vacina, ela tem se mostrado segura nos grupos em que foi feita a pesquisa, né? Então, são pessoas todas maior de idade, né? Então, nesses grupos, a gente não teve até agora, e nas vacinações em outros países, a gente não teve nenhuma reação grave, né? Nenhuma situação que tenha dado alguma questão mais grave. E por isso, por conta dos estudos, ela é tida como uma vacina segura. Vai me ajudando a lembrar das perguntas. Ah, tá. E aí, Carla, quer responder essa? Acho que essa é ótima, porque foi você mesmo que falou da obrigação e compulsória. Gente, tudo bem? Pode Estava ali atendendo. É o quê? Qual é a vacina obrigatória? A questão da compulsória ou da obrigatória. Então, ninguém vai tirar a pessoa da casa à força pela polícia para tomar a vacina, né? Mas existem algumas coisas da sociedade que demandam que a pessoa esteja vacinada, né? Com relação a algumas doenças. Para viajar, para matricular em escola, para ter uma vida, né, em sociedade segura, às vezes é cobrado que você tenha algumas vacinas, e provavelmente é o que vai acontecer com a da Covid. Assim, quando você viaja para algum lugar que tem, sei lá, febre amarela, você tem que estar vacinado para poder viajar, né? Se for para fora do país. Tem algumas questões que entram na questão da obrigatoriedade de ter uma vacina, tá? É nesse sentido, não sei se deu para entender muito bem o que eu falei. Se a vacina pega os 2 vírus. Sim, a mutação da vacina. A mutação do Covid. Olha, pelos estudos que a gente tem lido e visto, a vacina pega todas as mutações, porque o vírus muta mesmo, né? É normal. Então, as pessoas elas já avaliam esse tipo de situação para fazer, né? Para poder fazer as vacinas. Até onde a gente sabe, sim. Mesmo mutando, a vacina é eficaz contra todos os tipos. Oi. Então, assim, essa mutação atual, parece que a vacina consegue lidar com essa mutação também. Se vai haver uma nova mutação que a vacina não vai poder alcançar, e só com o tempo mesmo. Espero que não. E a última pergunta era se depois da vacina a gente ainda vai continuar usando máscara. Sim. Por um bom tempo a gente ainda vai usar máscara. Eu acho que eu cheguei a falar disso, porque vai ser um pequeno grupo que vai ser vacinado nesse momento, e ao longo do tempo outras pessoas vão se vacinar.
Então, até que todos sejam vacinados, a máscara ainda vai ser necessária. A Isabela está louca para fazer mais uma pergunta. Aí depois eu faço. Opa, desliguei eu. Isabela faça a sua última pergunta e depois eu faço as últimas que chegaram aqui no nosso formulário, tá bom? Isabela, tá aí? Tô. Pode falar, Isabela. Pode perguntar. Será que ela está com o microfone ligado? Isabela? Liga seu microfone. Pronto. Ah, sim. Quais são os efeitos quando toma essa vacina? Quais efeitos da vacina? Será que ela quer dizer se tem alguma reação, é isso? Sim. Às vezes dor no braço, né? Um pouquinho de dor, o braço um pouco vermelho. Pelas pesquisas teve gente que reclamou de um pouquinho de dor de cabeça, mas nada mais sério, tá? Tá bom. Então, eu vou fazer as nossas últimas perguntas de hoje, que já são quase meio-dia, pessoal. A gente aprendeu muita coisa nessa manhã, não foi? Muita coisa mesmo. E se sobrarem algumas perguntas, eu acho que vocês podem mandar para os professores que eles me passam, e aí depois a gente passa para o pessoal do NASF, para eles responderem, e a gente repassa para todo mundo também, o que ficar faltando, pode ser? As últimas perguntas, então. Uma que eu quero muito saber também, que chegou 2 vezes. Que dia que vai acabar? Até quando ele vai existir? Será que o corona vai durar para sempre, igual o vírus da gripe, mesmo sem matar a gente como ele está fazendo agora? Existe algum risco da gente ter que entrar em quarentena de novo no isolamento, né? Acho que não por enquanto, né? Em outro ano, sei lá. E aí também perguntaram, né, sobre a escola. É seguro as crianças retornarem para a escola? E por quanto tempo vai durar o afastamento da escola por conta do coronavírus? Muitas perguntas. Vou colocar as primeiras para lembrar. Tá então, certo. quando é que ele vai acabar? Ele vai ser para sempre, que nem o vírus da gripe? Será que a gente vai ter que entrar em quarentena em algum momento de novo? Uhum. Eu queria saber também quando vai acabar, gente. Quando vai acabar esse negócio? Não aguento mais. A gente também queria saber isso. Não tem como saber, né? Eu espero que seja em breve, mas eu não sou muito otimista em relação ao tempo. Eu não acho que vai ser o mês que vem, por exemplo. Eu acho que a gente ainda vai passar esse ano de 2021 tendo que ter cuidados diferentes e vivendo uma vida diferente do que a gente vivia. É possível que se torne como o vírus da gripe, né? Assim, as pessoas se vacinam, mas ele continua por aí, ele não desaparece, né? Mas aí, com a vacina, ele deixa de ser tão perigoso, né? A gente passa a se vacinar, talvez anualmente, né? Não sei como que vai ser o esquema da vacina da Covid, mas é possível que isso aconteça. E, infelizmente, Carol, eu acho que é possível sim que tenha uma quarentena esse ano ainda, né? A gente está vendo um aumento importante dos casos, então, infelizmente, vai depender muito dos nossos governantes, vai depender de como cada governador, cada prefeito, né, que não é aqui no Distrito Federal, se lida com isso, mas sim, é possível. A gente estava vendo, né, agora no estado do Amazonas está acontecendo uma nova quarentena bem intensa. Em São Paulo tem algumas cidades que estão passando por que eles chamam de fase vermelha. Então, de fato, isso é possível que aconteça, sim. Por isso que a gente precisa cada vez mais se cuidar e seguir firme nisso para a gente não entrar em outra dessas, né?
Tinha alguma outra, né? Dessas, é isso. Aí vieram duas perguntas sobre escola, né? Se era seguro para as crianças retornarem para a escola e por quanto tempo vai durar o afastamento da escola por conta do coronavírus. E aí depois eu queria chamar a professora Dani, que lá no comecinho ela fez uma pergunta no chat que era muito importante. Eu queria chamar ela para repetir aqui no final para a gente encerrar. Pode ser, Dani? Sobre a escola, tiveram diversos estudos, né, dos países que reabriram, dizendo que o contágio não foi tão alto assim, né? As crianças, elas não são, como anteriormente era esperado, os maiores transmissores. Então, nesse contexto, estava sendo possível a ideia de uma escola, né? Talvez que a criança não fosse todos os dias, mas fosse em dias alternados, separasse a turma. Porém, agora com essa nova mutação, parece que a transmissão entre crianças também tem sido retoma a possibilidade de não abrir por um tempo ainda as escolas, né? Então, ainda precisa de estudos em relação a isso, mas nesse momento volta a ser incerto se é possível abrir a escola ou não. Eu gostaria muito que abrisse, eu acho que faz falta demais. Estamos todos com saudade da escola presencial, assim, na vida dessas crianças e a interação delas com os pares, né, de criança com outra criança, é imprescindível para um bom desenvolvimento. Eu tenho 2 crianças em casa e me parte o coração o desejo que elas têm de brincar com outras crianças e a impossibilidade disso. Então, a gente fica aqui, não pode dizer que dá para voltar, mas a gente fica numa torcida imensa para que logo isso aconteça, que vocês possam encontrar os pequenos e que eles possam se encontrar, porque eu acho que vai ser um dia muito bonito esse. Posso nem falar, senão eu choro aqui, ó. A gente também. Então, vou chamar a Dani para a gente fazer a nossa última pergunta aqui da roda, e aí a gente faz depois o encerramento. Oi, gente, bom dia para todo mundo. Muito bom a presença de vocês aqui, todos, a comunidade, pessoal da saúde, muito legal, importante esse momento. Eu queria saber como que estão os casos de Covid no Paranoá e no Itapuã, e como que as pessoas podem fazer para ter atitudes mais melhores, assim, para a gente poder diminuir os casos, né? É isso. Só a gente tem conversado muito e por conta das festas agora de fim de ano, muita gente acabou que ficou o ano todo sem se abraçar, sem rever a família, e muita gente esqueceu um pouco, né, dos cuidados e acabou indo visitar as pessoas mais velhas, indo visitar outros parentes, e começou a esquecer um pouco mais dos cuidados. Então, por conta, a gente acredita que dessas festas de fim de ano, a gente teve um maior número de pessoas, né, que a gente fala aglomeração. O que é? São várias pessoas juntas, muito próximas, e a gente percebe que... Alguém quer sair da reunião. E quando a gente percebe que essas pessoas, elas estão muito juntas e não tomam os cuidados, não usam máscara, não se cuidam, de certa forma, o vírus, ele começa a atacar as pessoas e começa a contaminar. Então, no Paranoá, respondendo a sua pergunta, e no Itapuã, a gente tem observado que os casos, eles aumentaram em comparação com o mesmo período do mês passado. Então, a gente vai ter agora, provavelmente, no mês de fevereiro, o carnaval, a gente não sabe como vai ser, mas a gente reforça a orientação de que evite visitar as pessoas mais velhas, evite, né, aglomeração, que é se juntar a festas. Mesmo que algum coleguinha vai fazer aniversário, o ideal é que cada um possa comemorar só com o papai e a mamãe, né? Até isso passar. Quando isso passar, a gente vai poder comemorar todo mundo junto, o Natal, todo mundo junto, né? E é isso que a gente espera, mas que os casos aumentaram muito, e a gente fica preocupado, sabe? Então, se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir, né? De certa forma, reduzir os casos, como a gente já tinha conseguido, já estava diminuindo bastante.
E aí as pessoas se esqueceram e começaram a se descuidar. Então, a gente espera que as pessoas voltem a tomar os cuidados até que a vacina chegue e que a gente consiga vencer, né, essa doença. É porque se todo mundo ficar doente junto, imagina, né, gente? Vai faltar atendimento para a gente no hospital. Então, é bom a gente se cuidar. É isso mesmo. Importante isso, né? E a gente nunca sabe como a doença vai se manifestar nas pessoas. Tem gente que vai passar sem sentir nada e tem gente que vai ficar muito doente. Então, a gente cuida da gente e cuida das outras pessoas se a gente segue né, no isolamento e nesses cuidados. Beleza, gente. Queria agradecer profundamente a disponibilidade de vocês. A gente sabe que, né, tá corrido um tanto de coisa. Então, esse momento aqui para a gente poder estar tirando as nossas dúvidas, que é também para a gente poder ajudar o pessoal da saúde fazendo a nossa parte, né, nos cuidando, deixando mais tranquilo, né. Queria agradecer todas as crianças, todos os professores, todo mundo que está participando aqui, fazendo as perguntas. Eu acho que essa foi uma manhã cheia de novos conhecimentos, foi muito rica. Agradecer mesmo, né, nessa atividade que a gente está fazendo, a roda de conversa com o pessoal do NASF, né? Deixa eu ver se eu vou saber falar o que significa essa sigla, porque eu me confundo às vezes. É núcleo... Não, já errei. Núcleo Ampliado de Saúde da Família. Núcleo Ampliado de Saúde da Família, né? Que é o pessoal da UBS 3 do Paranoá, né? E do Itapuã. São os postos de saúde, né? Que estão fazendo essa parceria com a gente aqui da Escola CAP. Então, queria agradecer muito, muito esse momento. Acho que foi muito rico. Acho que a Giga quer dar umas palavrinhas também aqui nesse final. Isso, eu queria agradecer muito, né, essa parceria da CAP com a UBS, né, dizer que essa roda de conversa foi muito rica, essa manhã foi incrível, né, para todas nós, todos e todas nós, dizer que essa roda é aberta para toda a comunidade, né, e não só para as pessoas que estão vinculadas à nossa escola, tanto as crianças quanto as famílias, é aberta para todas as pessoas, toda a comunidade, né? Então, esperamos que tenhamos mais momentos como esse, tá bom? Agradecemos muito as meninas que estiveram aqui com a gente, as profissionais da saúde, né? Que tem toda a capacidade técnica para responder as nossas perguntas. Foi muito incrível. Agradecemos muito. Foi uma manhã de muito aprendizado. Tá bom? Agradecer também a participação de toda a comunidade, todos os adultos e todas as crianças que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada. E a gente gravou esse nosso encontro, todas essas dúvidas que foram tiradas, e a gente vai postar depois no canal do YouTube. E aí mais e mais pessoas vão ter acesso a essas respostas, né? Vão poder tirar essas dúvidas vendo depois. Muito obrigada pelo convite. A gente se sentiu bastante honradas e contente. Eu não estava esperando que teriam tantas pessoas e que os estudantes interagissem tanto, perguntassem tanta coisa. Eu estou muito contente, assim. É uma manhã que, para mim, me nutre de alegria, desse contato, né, e me faz acreditar que algumas coisas são possíveis, né, esses cuidados, essa interação. Muito obrigada, vocês nos deram um grande presente, assim, talvez vocês nem façam ideia do tamanho desse presente para a gente. Isso foi muito importante. E estamos aí, sempre juntos, tá bom? Que bom. Vou chamar agora a atenção das crianças e de toda a comunidade que estava aqui participando, que todos nós temos agora uma missão muito importante, que é de ajudar o pessoal da saúde, levando as informações, o que a gente aprendeu com eles, para todas as pessoas que a gente conhece, mantendo isolamento, hein? Por telefone, ou para quem mora com a gente, levar essas informações para a gente cuidar de todo mundo do Paranoá e do Itapuã, de todo mundo que a gente ama. Eu acho que as informações, a gente saber como a gente se cuidar é muito importante nesse momento. Então, essa é a nossa missão agora, viu?
Combinado? Um abraço para vocês. Sim. E até uma próxima. Tchau, pessoal. Um beijo para todo mundo. Tchau. Até a próxima. Até.